Pertencente à classe dos aracnídeos, escorpiões não medem mais do que 10 centímetros, os encontrados na nossa região. Como está acontecendo uma proliferação muito grande na região do antigo frigorífico, nós estivemos aqui para conferir esta infestação de escorpiões. Nós conversamos com Milton Zulian, que nos relata agora o grande número de escorpiões que ele tem encontrado próximo à sua residência. Milton, é verdade que em 2 dias você capturou 16 escorpiões nessa região, nessa casa? O que acontece é o seguinte, Ronei. Na verdade, a incidência de escorpiões já vem acontecendo há 2, 3 anos atrás, tá? Mas só que era esporadicamente, de vez em quando. Só que nesse último ano, como abriu o verão mesmo, o calor, que eles se movimentam no calor. No inverno você não tem casos, tá? Quando abriu o verão, começou a aparecer. E me chamou a atenção porque apareceram em casa. Dentro de casa eu já encontrei. Aí comecei a pegar na noite, na calada da noite, dar uma voltinha. Quando eu tive aqui, numa noite, num sábado, eu peguei 4 ou 5. Não demorou no outro dia, se vou dar mais uma volta, foi mais uma meia dúzia. Então, foi em torno de 15 ou 16 escorpiões em 2 noites, na verdade, tá? Aí eu tive falando com o Eduardo, nem questão de reclamação, foi uma questão assim mais de levar a eles o conhecimento do que está acontecendo, que eu achei que seria um pouco demais, né? Para evitar, de repente, acidente que aconteça com alguém picado, alguma coisa, né? Você já foi picado por escorpião? Realmente, há tempos atrás eu tive essa experiência não muito boa, né? E foi um tanto dolorido, né? É questão assim, eu procurei o hospital, a gente fez o medicamento, mesmo porque a gente não tinha como eu vou te dizer, um conhecimento se era venenoso ou não, mas na dúvida eu procurei para casos de descarga de consciência, a gente fez o medicamento e... Para entendermos por que dessa proliferação de escorpiões, principalmente nesta região do antigo frigorífico, nós conversamos com o veterinário Eduardo Bettoni. Eduardo, por que essa proliferação, principalmente nesta área do antigo frigorífico? Na realidade, eles se concentravam aqui numa casinha que tinha próximo ao frigorífico, e quando foi desmanchado, na verdade, ele espalhou, se concentrando nessa área do Antônio Prado. E nós temos encontrado assim mais espécies em lugares onde tem uma facilidade para eles habitarem, e outra também em função do alimento. Sempre que tiver resto de alimento, cria muita barata, principalmente a barata, e aí nós temos um crescimento desordenado justamente dessa população de escorpiões. Qual é o ambiente propício para o escorpião se criar, então? Nós temos que levar em consideração que o escorpião ele tem hábitos noturnos. À noite ele sai para se alimentar. Durante o dia ele se encontra normalmente em pilhas de entulhos, resto de material de construção e frestas, principalmente em muros, onde existe bastante sombreamento, que ele possa tranquilamente passar a noite sem que ninguém perturbe. Qual é o nível de periculosidade desses escorpiões que a gente encontra em Antônio Prado? Na realidade, todo escorpião ele tem veneno. Eu digo todo escorpião porque nós temos catalogado em média de 1.600 espécies no mundo inteiro. E no Brasil nós temos catalogado 140 espécies. Todas as espécies elas têm veneno suficiente para matar a presa, seja barata, seja um gafanhoto, seja uma lagartixa, seja lá o que for picar. Aquele escorpião que na realidade nós temos que tomar soro, que é um escorpião preto, felizmente nós não temos em Antônio Prado. Lógico, a picada desse escorpião com certeza vai causar muito transtorno, principalmente em crianças e em idosos. Não que numa faixa etária aí entre 8, 10 anos até 50, 60 anos não vai causar transtorno. Causa, a picada é uma picada semelhante a uma picada de abelha e tem que ser encaminhado a uma unidade básica de saúde ou hospital para que ele possa tomar uma medicação para diminuir a dor. Em Antônio Prado, além desta região que nós estamos falando, existem outras regiões que são encontrados aqui na cidade ou não? Raramente nós encontramos escorpiões fora dessa região aqui. Agora, há poucos dias nós encontramos alguns próximo ao Poço da Pedra, mas são esporádicos, né? Os relatos e os acontecimentos maiores são justamente nessa região, nas proximidades do antigo frigorífico. Como nós conversamos com o Milton Zulian,
Ele tem encontrado bastante, ele encontrou cerca de 15 escorpiões nos últimos dias, em 2 noites, né? De que forma eles se reproduzem, esses escorpiões? Pois, após capturados, eles são encaminhados para análise, né? Mas de que forma eles se reproduzem? É fácil? O escorpião, na realidade, algumas espécies, entre todas essas, algumas espécies delas, elas são assexuadas, quer dizer, não precisam do macho para se reproduzirem. Essa que nós temos em Antônio Prado precisa sim do macho, na realidade não existe uma cópula normal, o que existe é um escorpião, ele faz ele coloca os espermatozoides no chão e a fêmea então ela encosta o abdômen e aí então faz a reprodução. Cada fêmea, para ter uma ideia, ela pode produzir de 6 até 70 escorpiões. Não são ovos, nasce o escorpião, sai por uma fenda vaginal normal. Só que o período de gestação é muito variado, depende da temperatura e a época do ano e a alimentação. Então pode variar, a literatura cita que pode ser de 2 meses até quase 1 ano a gestação, de acordo com a temperatura. Outra coisa que é interessante falar é que os escorpiões estão praticamente no mundo inteiro. Ele só fica fora da Antártica e Nova Zelândia. São os únicos 2 lugares que nós não encontramos escorpiões. Nos demais países do mundo inteiro nós encontramos escorpiões. Bem, providências então para quem for picado. Primeiro, o que deve fazer? Na realidade, o ideal seria que pudesse capturar esses animais, levar até a unidade básica de saúde, para a gente identificar, para saber qual é a espécie, para de repente amanhã depois a gente tem uma outra espécie, a gente não está a par. A segunda é imediatamente a um hospital ou unidade básica de saúde, para que seja feito um tratamento de acordo para que esse animal, essa pessoa de repente pode ter até uma sensibilidade um pouquinho maior, então tem que ser deslocado imediatamente a um ponto desses 2. E para prevenir a proliferação em terrenos e casas, como deve se agir? A proliferação desses animais aí é um pouco mais complicada. Na realidade, o que nós precisaríamos fazer? É retirar todo e qualquer entulho que fica ao redor da casa. É muito comum em algumas regiões a gente encontrar restos de obra, de construção, telha, tijolo, brasilite, pilhas de madeira, de tábua, que sabe lá quando é que vão ser utilizados. Então o ideal seria que se removesse esse material e controlar, principalmente aqueles lugares onde existem frestas próximos às casas, achar uma alternativa de fechar. Quanto às casas, o ideal seria que se colocasse ou um rodapé de alumínio com borracha para evitar, ou tela na janela naquelas casas onde a incidência é maior. Eu acredito que, fora isso, nós temos que cuidar muito com os restos de alimentação, realmente, que é uma fonte de alimento, é onde ele vem muitas vezes se alimentar. Eduardo, qual é o tempo de vida aproximado de um escorpião? Na realidade é uma pergunta um pouquinho interessante, porque a literatura ela cita que os animais podem ter uma vida muito, muito longeva. Em cativeiro ele conseguiu sobreviver até 25 anos. Então a gente não tem estudos desse animal num habitat normal dele, quanto tempo ele demora para fazer o ciclo de vida dele. Mas se nós levarmos em consideração 25 anos em cativeiro, talvez a gente não tenha isso, porque às vezes ele é ou capturado ou algum animal que se alimenta do escorpião, que é o caso de aves, lagarto, tem vários animais, a coruja, que pode se alimentar. Então, na realidade, período de vida em cativeiro, 25 anos. Ele surge mais, se tem mais notícias do surgimento de escorpiões nas residências no verão, por quê? Na realidade, no inverno ele diminui a atividade alimentar dele, reprodutiva e alimentar. Então ele praticamente fica restrito, fica um sistema meio que hibernando para se alimentar na época da primavera. Essa época é uma época que a gente tem muito relato de aparecimento do escorpião, porque é justamente onde ele aumenta a atividade dele e ele busca alimento, e é a época da cria, né? Então, na realidade, a quantidade de escorpiões encontrada em Antônio Prado, nós temos vários animais já em adultos e temos animais mais novos. É interessante que se fale também porque um escorpião atinge a idade adulta dele em média com um ano de vida. Até 1 ano ele não tem condições de se alimentar. Quem alimenta ele é a própria mãe. Às vezes a gente tem encontrado algum escorpião com as crias em cima do abdômen, onde a mãe vai e os filhotes vão juntos, porque não consegue. Manter a limpeza de terrenos, evitar entulhos, é uma maneira de evitar os escorpiões. Com imagens de Rafael Vizentim, Ronei Marcílio, falando sobre escorpiões.